A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, professores dos nossos juvenis. Estamos muito felizes de mais uma vez estar aqui com você para esta pré-aula, a aula de número 4, né? Lição de número 4, onde nós estaremos falando sobre a pessoa de Josué. Este trimestre, não esqueçamos, estamos falando sobre os personagens marcantes da Bíblia. E nós já temos falado sobre alguns deles, não é? Falamos sobre José, falamos sobre Miriam, falamos sobre as filhas de Zelofeade e hoje estaremos falando sobre Josué. Muito bem? E estaremos dando a conotação desta lição, fala sobre o valor do discipulado. Porque este jovem que se tornou homem, que se tornou um general, antes de mais nada, ele foi um discípulo. E ele tem muitas lições maravilhosas para as nossas vidas. Amém? Muito bem, se você está aqui nos visitando desta lição para os juvenis, talvez você não seja professor, mas está aqui para aprender também um pouquinho junto com a gente. Vamos lá? Estamos muito felizes por causa disso. Se você é a sua primeira vez, não esqueça de se inscrever no canal, de colocar ali as notificações, de compartilhar esta lição com outras pessoas, não é? Porque essas lições são muito ricas, com várias lições e valores para as nossas vidas como crentes. Não esqueça que nós temos aqui um roteiro, não é, que você poderá falar, que você poderá ensinar na sua classe de aula, ou se você se quiser simplesmente estudá-lo e depois acompanhar com a revista da Escola Dominical, sinta-se livre, nós temos esse PowerPoint e como sempre falamos, os slides aqui estão disponíveis juntamente com este roteiro na descrição do vídeo e você poderá usar para incrementar, para dinamizar a sua classe de escola dominical junto com seus juvenis. Amém? Meu nome é missionária Vânia da Silva e eu sou muito feliz de estar aqui com você hoje para estudarmos esta lição. Portanto, vamos lá a lição de número 4 para o dia 27 de julho de 2025. Já terminamos o mês de julho, olha aí, o ano está passando rapidíssimo, não é? Muito bem, Josué, o valor do discipulado. O nosso texto áureo está em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 9. Um versículo muito lindo que diz assim: E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos, assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Deuteronômio 34 e 9. A nossa leitura bíblica, ainda que nós não façamos aqui, mas é muito importante você fazê-la na sua classe de aula e é uma hora, um momento em que você pode usar vários alunos para poder participar, engajá-los na leitura da Bíblia Sagrada. Josué 1, do verso 1 ao verso 9. E então, a nossa lição, o nosso estudo hoje vai estar dividido em 3 tópicos. O primeiro sobre a história de Josué. Quem foi ele? Aonde ele nasceu? Quem era seu pai? Amém? Segundo, Josué como discípulo, porque este é o tema desta lição, o valor do discipulado. Mas também este jovem não foi apenas discípulo, ele se tornou um líder. Portanto, vamos estudar também Josué, o líder. Amém? Aí você vai encontrar um mapa, não é? E neste mapa fala sobre duas das campanhas de Josué. Lembre-se que Josué ele foi um homem, foi um general, ele foi um homem destrado na guerra. Foi um homem preparado que Deus preparou exatamente para isso, para poder conquistar a Canaã, para lutar contra diferentes reis, vencê-los. A Bíblia diz que ele venceu 32 reis em Canaã. Portanto, este Josué, não é, ele não simplesmente ia como lhe dava a gana, não é, como nós dizemos, mas ele teve campanhas militares. Logo no princípio, quando eles entraram em Israel, em Canaã, eles entraram no centro do país. Você vai ver aí a cidade de Gilgal, não é? Que está junto de Jericó e foi o local, foi a base, foi o quartel-general do povo de Israel quando eles cruzaram o Rio Jordão,
que vieram, né, depois da morte de Moisés, que eles atravessaram. Eles estiveram acampados em Gilgal por muito tempo e dali, eles partiram para fazer suas diferentes campanhas de conquista da terra de Canaã. Portanto, vocês vão ver que aqui estão as cidades das campanhas militares que Josué ele fez no nas campanhas do centro do país, como também ao sul do país. Josué também, fez campanhas militares ao norte do país, ainda que essas cidades não estejam localizadas neste mapa, mas somente para que você possa ter uma noção. E então você vai ver encontrar cidades aí como Gilgal, Jericó, Ai, Betel, né, Gibeão, Beteron e etc. Azeca, Maqueda, todas essas foram cidades conquistadas, não é? Os seus reis conquistados por Josué. Vamos então à história de Josué. Vamos conhecer quem era este homem que tanto, não é? Nós amamos a Bíblia Sagrada. Josué, ele aparece na Bíblia 194 vezes. Você vai ver então que ele é muito falado, não é? Ele tem um livro que porta o seu nome e ali está descrito a história da conquista de Canaã, desde quando Moisés ele morre até a morte de Josué com 110 anos. Portanto, ele, em primeiro lugar, nós vamos ver que ele nasceu no Egito. Nós vamos lembrar que o povo de Israel, os hebreus, eles passaram 350 anos no Egito. Portanto, muitos desses homens e essas mulheres que nós conhecemos do livro de Êxodo, do livro de Josué, eles nasceram no Egito. A partir começando do próprio Moisés. Ele nasceu no Egito. E Josué também. Ele era bem mais novo do que Moisés, mas nasceu ali. Portanto, nós vamos ver o versículo de número 32, 10, 11 e 12, o que é que nos diz? Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo: de certo, os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenizeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Então aí nós vamos ver que Josué, como Calebe também, foram esses homens que nasceram no Egito, saíram do Egito, viram as pragas que Deus enviou no Egito, viu o abrir do Mar Vermelho, viu toda aquela obra linda e maravilhosa, os milagres que Deus operou. Então, nós, não é? Ainda que não está dizendo Josué nasceu no Egito, mas está por referência aqui, por inferência, que ele foi uma daquelas pessoas que subiram do Egito, que saíram, que viram as obras do Senhor, aqueles homens que saíram do Egito morreram, entretanto Josué e Calebe, eles permaneceram porque eles perseveraram em seguir ao Senhor. A Bíblia nos diz que Calebe, ele tinha mais ou menos 40 anos, então nós podemos imaginar que Josué, também da mesma maneira, deveria ter a mesma faixa etária de Calebe. Em segundo lugar, de onde descende, de quem descende Josué? A Bíblia nos diz que, em primeiro lugar, o nome de Josué, ele se chamava Oséias. Ele era filho de Num e era da tribo de Efraim. Ou seja, ele era descendente de José, porque José teve dois filhos, Manassés e Efraim. Então, Josué era descendente de José. Portanto, este homem, chamado Oséias, tempos mais tarde, foi então chamado, o seu nome trocado, mudado para Josué, e isso foi feito pela pessoa de Moisés. E Josué quer dizer o quê? Que Deus é salvação, ou seja, o seu nome é uma derivação também do que é Jesus, Yeshua. Então,
Deus é salvação. Muito bem, então vamos lá ler os versículos. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Então nós vamos descobrir aqui que Josué era uma pessoa significativa, era uma pessoa que tinha um destaque no meio do povo de Israel. Por quê? Porque aqui está dizendo que quando Deus ele manda Moisés escolher 12 homens, 12 representantes de cada tribo para poder enviar a espiar a terra, a Bíblia nos diz que eles enviaram pessoas que eram maiorais, ou seja, eram pessoas que estavam em destaque, que estavam acima de todos os demais da sua tribo. E Josué, nós vamos ver, foi um desses escolhidos. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Então, este foi não somente o nome, a descendência deste homem chamado Josué. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Números 13 e 16. Amém? Portanto, a história de Josué, ele era um homem com coragem, ele era um homem com sabedoria. A Bíblia nos diz que Moisés pôs as suas mãos sobre eles e ele foi cheio de sabedoria. Mas a parte disso, Josué era um homem corajoso. E quem outra pessoa melhor para estar em uma posição tempos mais tarde, após a morte de Moisés, do que o próprio Josué para conquistar a Canaã? Vamos lá ver os nossos versículos. Deuteronômio 31:7. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: Esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. Vamos lembrar, estamos lendo aqui Deuteronômio. Moisés estava muito pronto a ser levado, a morrer. Porém, Deus disse para Moisés: prepara Josué, porque é ele que vai entrar em Canaã para poder herdar, para poder conquistar a terra, junto com quem? Com este povo. Que povo? O povo de Israel, os hebreus. Mas estes não eram aqueles que haviam saído do Egito, porque os que saíram do Egito morreram durante os 40 anos no deserto. Entretanto, nós vamos ver que os seus filhos, aqueles que nasceram no deserto, foi estas pessoas que Josué e Calebe, não é? Josué agora, quando entra em Canaã, já está mais ou menos lá com seus 80 anos, mas agora ele entra junto com esta nova geração que havia nascido no deserto para conquistar a Canaã. 31:8. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espantes. E olha aí o 34:9, muito importante. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Que coisa maravilhosa em saber neste jovem que estava sendo preparado, que Deus falou, que Deus apresentou ao povo. O próprio Moisés não somente o preparou, não é, para poder ele tomar esta posição, mas Moisés teve a oportunidade de apresentá-lo e eles, ao cumprirem, a darem ouvido àquilo que Deus falou a Moisés, mas também ao ver a sabedoria, o poder, a graça que estava sobre Josué, a Bíblia fala de que os filhos de Israel, aquela nova geração, não é, deu ouvidos a Moisés e deu ouvido a Josué. Muito bem, olha aí também, Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme
tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Verso 9: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ou como nós amamos este versículo. Meus queridos, o que é que acontece? Este primeiro capítulo abre-se, não é? Esta nova etapa do povo de Israel na sua conquista com a morte de Moisés. Você pode imaginar que Josué, após a morte do grande líder Moisés, ele está cabisbaixo, ele está triste, o povo está chorando, lamentando, e Deus aparece a Josué dizendo para ele: Não te espantes. Era sapatos muito grandes que calçar, né? Substituir a Moisés, irmãos, vamos lá, né? Vamos e venhamos, porque não era fácil. Mas Deus havia escolhido aquele jovem para poder liderar o seu povo. E é uma coisa muito linda que nós vemos. A gente poderia pensar, né, por que que Moisés não entrou? E ele perguntou a Deus: Senhor, me deixa entrar. É claro que ele havia errado tempo atrás, quando ele feriu a rocha, mas, meus queridos, a Bíblia nos diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Era um homem pacífico, era um homem, não é? Ali, olha a idade dele. Moisés, ele morre com 120 anos. E agora, conquistar uma nação, um país, já Moisés já não estava na sua idade, né? Na flor da sua idade para assim o fazê-lo. Entretanto, Deus prepara a Josué, o homem certo, para a posição certa, no lugar certo. Que coisa linda! Quando nós sabemos observar este detalhe em nossa vida. Muitas vezes nós queremos fazer tudo, queremos participar de tudo, queremos estar com a nossa mão em tudo, e muitas vezes Deus está dizendo: aqui não, esse tempo não. Aqui não, você não vai fazer isso, permita outro fazer. Por quê, meus queridos? Porque Deus tem a pessoa certa para cada obra, para cada posição, para cada etapa, para cada estação da nossa vida. Amém? Muito bem, olha aí. Não te mandei eu? O Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos ver então Josué como discípulo, esta pessoa que aprende. Lembre-se que discípulo é o aluno, é aquele que aprende. E Josué, ele tinha um amor grande por Moisés. Moisés era o seu mestre, Moisés era o seu mentor. Moisés foi aquela pessoa que ensinou. Você pode imaginar caminhar junto com Moisés, ver ele falar com Deus face a face, ver o rosto de Moisés brilhar, de falar, de estar na presença de Deus, de ver ele julgando as causas do povo de Israel, de fazer o plano, de poder construir o tabernáculo, de poder aguentar toda aquela murmuração do povo e continuar firme ali, guiando o povo do Senhor e buscando a face de Deus. Meus queridos, Josué teve uma oportunidade linda de poder caminhar junto com o seu mestre, com o seu líder. E isto é muito importante, porque nos dias de hoje, muitas pessoas querem liderar, querem mandar, querem estar na frente, querem fazer, querem revolucionar. E muitas vezes nós não estamos tomando o tempo necessário para sermos discípulos, para sermos aprendiz, para sermos alunos. Quem quer liderar precisa ser discípulo. Quem quer liderar, mandar, precisa aprender a servir. Amém? Muito bem. Josué, como discípulo, ele soube, em primeiro lugar, servir seu líder. Ele soube obedecer seu líder. Ô, irmã Vânia, não toca no calo, não. Soube
honrar seu líder. Vamos lá? Muito bem. Soube servir ao seu líder. Êxodo 24:13. 33:11, Josué 1:1. Olha aí o que é que diz. E levantou-se Moisés com Josué, o quê? Seu servidor. O que que fazia o servidor? Josué, pega aquela pedra ali. Josué, pega a minha vara. Josué, pega o meu manto. Josué, traz a minha comida. Josué, traz água. Josué, vai ali. Josué, faz aquilo. Josué, vai lá no outro lado. Josué, vai trazer uma mensagem para Arão. Josué, vai e manda os maiorais, os príncipes vir aqui falar comigo. Servo, servidor. E Josué, seu servidor. A Bíblia diz que teve uma oportunidade linda. De quê? E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. Josué não estava lá em cima com Deus, mas ele subiu até uma certa parte e ali ele esperou a Moisés, enquanto Moisés estava falando com Deus. Amém? Servidor. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava o arraial, olha aí, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Quando, antes de haver o tabernáculo, a Arca da Aliança foi o primeiro objeto a ser feito. E o que que acontecia? Esta Arca da Aliança ficou em uma tenda. E quem é que cuidava? Quem é que estava na tenda? Quem é que estava na igreja? Quem é que estava ali que não deixava a igreja, a tenda? Josué, o servo. Moisés ia, voltava e Josué estava ali. O servidor, o servo, o discípulo, aprendendo, buscando, na presença de Deus. Oh, meus queridos, quão maravilhoso é quando nós temos líderes que são tementes a Deus, líderes que buscam a face de Deus, líderes que oram a Deus, que estudam, que conhecem a palavra de Deus, e você pode estar ali assentado, simplesmente sugando tudo o que aquele líder está ali para lhe ensinar. As suas experiências, o que ele faz, a sua vida com Deus, você está ali absorvendo todo aquele valor, toda aquela vida, toda aquela experiência, toda aquela história, você está se alimentando, você está crescendo, você está aprendendo, e é isso que aconteceu com Josué. Olha aí, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Moisés era servo do Senhor também. Que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo. E aí nós vamos ver coisas lindas que Deus ele fala e nós vamos estudar nos próximos tópicos. Amém? Aleluia. Josué, como discípulo, ele soube obedecer seu líder. Meus irmãos, ai, Jesus, quanta falta faz os nossos discípulos, os nossos alunos serem obedientes ao seu líder. É tão fácil hoje as pessoas se rebelarem, as pessoas dizerem: olha, o meu líder está muito velho, o meu líder está passado, meu líder é da velha guarda, o meu líder, olha, não sabe de nada, eu tenho melhores ideias, eu tenho. Ai, Deus me chamou para isso, e aí atropela tudo, passa por cima, não obedece, não respeita, não honra. Meus queridos, você lembra de Davi? Davi, Saul, meus queridos, estava desviado, desviado. Mas quando os homens disseram para Davi: Davi, Deus te deu a oportunidade agora, mata este homem e assume, a unção de Deus já está sobre você. O que foi que ele disse?
Não, de maneira alguma, Deus me guarde. Se né, no coloquial, que Deus me guarde de poder tocar no ungido do Senhor. Meus queridos, que verdade, que necessidade nos dias de hoje nós temos. E não é somente o pastor, é qualquer líder que Deus levanta na igreja. Seja ele na escola dominical, seja no departamento de evangelismo, seja no coral, seja no ciclo de oração, seja no departamento de missões. Irmãos, não existe erro algum em nós obedecermos ao nosso líder. Se nós não sabemos obedecer, Deus nunca vai nos colocar na posição de líder, porque nós temos que aprender a servir, a obedecer, a honrar o líder que Deus colocou na nossa vida. E começa onde? Em casa. Pai e mãe são líderes que precisam ser servidos, obedecidos, honrados. Ah, tem muita gente que quer obedecer na igreja, muita gente que quer honrar na igreja, muita gente que, olha, serve a todo mundo. Mas quando é pai e mãe, não. Que é isso? Nada disso. Nosso serviço, a nossa obediência, a nossa honra, o nosso discipulado começa em casa. Ah, mas o meu pai você não conhece. A minha mãe, oh, você não conhece. Honra o teu pai e a tua mãe. Mandamento do Senhor. Amém. Vamos lá ver. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Olha, Moisés tinha seus 80 e picos de anos. Josué, seus 40 e poucos. Você pode imaginar, Josué está na flor da idade. Josué é um homem varonil, é um homem que está na sua maturidade. Um general, um homem que luta. E agora Moisés diz a Josué: vai lá no outeiro, eu vou subir no outeiro e tu vai lá, escolhe os homens e faz o que eu vou mandar você fazer. Poderia muito bem, ele disse: sabe de uma coisa? Eu sou o general, eu sou o que luto, eu conheço as estratégias, sou eu que faço, sou eu que sei. Mas não foi isso que Josué fez. Muito pelo contrário. Olha aí. E fez Josué como Moisés lhes dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E o que é que você acha que aconteceu ali? Olha aí. Lembra da história? Estava Josué lutando contra os amalequitas e Moisés estava lá em cima segurando a sua vara. E a Bíblia diz que enquanto ele segurava a sua vara, o povo de Israel vencia aos amalequitas. Mas cada vez que Moisés abaixava a sua vara, então o povo de Israel começava a perder. Então o que foi que houve? Sentaram a Moisés e Arão e Ur. Ficaram cada um do seu lado, levantando, sustentando as suas mãos, para que Israel, para que Josué pudesse lutar lá embaixo e vencer os amalequitas. E venceu. Aleluia. Amém. Aleluia. Josué 1:7. Tão somente, olha aí a palavra do Senhor para Josué. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Ou seja, uma regra, uma descrição, uma ordenança foi dada a Josué pela pessoa de Moisés, para poder ler, para poder guardar a lei do Senhor. E agora Moisés morreu. Josué está assumindo. Ele poderia simplesmente, olha, agora eu vou fazer o que eu quiser. Não.
Mas a palavra de Deus para Josué foi: tens o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Ou seja, caminha, trilha naquilo que Moisés, que o líder te falou. Será que nós podemos obedecer à risca o que o líder, o que o homem de Deus, a mulher de Deus nos fala para fazer? Se Josué não houvesse respeitado, obedecido esta voz aqui, esta ordenança aqui, ele não teria sucedido como líder, como conquistador da terra de Canaã. E ele disse: para quê? Para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Mas Josué, como discípulo, ele soube honrar o seu líder. Oh, meus queridos, não existe nenhum mal, não existe nenhum opróbrio em honrar os nossos líderes, em honrar aqueles que têm canas, aqueles que estão no caminho há mais tempo que nós, de sermos pessoas que honram os velhos, os experientes, e mesmo que não seja velho, mas a pessoa que está à frente. Ah, mas ele é novo, é como eu, é meu camarada. Não. Ele é jovem, mas ele está na liderança. E porque está na liderança, eu tenho o dever de honrá-lo. Não posso chegar lá: olha, o pastor, aquele cara lá. Que cara, que nada. Cara, é um amiguinho da escola. É o pastor, é o obreiro, é o irmão. Amém. Se nós soubermos honrar os nossos líderes, começando de casa, como nós já dissemos, pai e mãe, meus queridos, existe uma bênção tremenda. Mostre essa verdade para os juvenis, porque o mundo ensina diferente, a escola ensina diferente, os amigos de fora ensinam diferente. O diabo ensina diferente, que você não precisa honrar pai, nem mãe, nem professor, nem ninguém, nem pastor, nem professor de escola dominical, nem líder nenhum. Por quê? Porque você sabe mais do que eles, porque você está na frente deles, eles estão muito atrasados. Olha, eles não sabem nem o que é. Artificial intelligence, inteligência artificial. Ele não sabe, você sabe. Você sabe mexer em tudo isso. E quem disse? E quem disse que saber de cultura, de língua, de tecnologia é o que faz você um líder diante da presença de Deus? Sabendo honrar os nossos líderes. Porque Josué honrou a Moisés. Deus o colocou em lugar de honra. Amém? Vamos lá ver? Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. 4,14. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel e temeram-no, como havia temido a quem? A quem? Quem era o líder? Moisés. O povo estava de olho, o povo via Josué caminhando junto com Moisés no arraial. O povo via Josué obedecendo, honrando, ali servindo ao líder. E quando Deus levanta Josué na posição de líder, meus queridos, o povo não teve nenhum problema, não teve nenhuma dificuldade em honrar, em obedecer, em temer e servir a Josué da mesma maneira, como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. Josué 8,35.
palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara. Olha aí, que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel e das mulheres, dos meninos, dos estrangeiros que andavam no meio deles. Meus queridos, olha aí, nenhuma palavra houve que Moisés ordenara que Josué não lesse perante toda a congregação. Deus havia dado uma ordenança através de Moisés, que ele tinha que ler a lei para o povo. E Josué honra a Moisés em cumprir o que ele disse para ele, o que Moisés ensinou para ele, honrando-o pelas suas palavras, honrando nos seus feitos, honrando-o na sua atitude, honrando-o naquilo que ele fazia. Amém. Aleluia. Mas Josué agora, o líder. Agora Moisés morreu e Josué se levanta como líder, preparado para a transição. Teve que haver uma preparação. Uma das piores coisas que possa acontecer é quando o líder pensa que ele é insubstituível, que ele não vai morrer, que ele não pode errar, irmãos. Nós temos que preparar a próxima geração. Nós não podemos morrer com a experiência, com o conhecimento, com aquilo que Deus nos entregou. Nós temos que enviar, nós temos que passar a outros. Isso se chama legado. O meu legado não é a casa, o carro, os bens materiais ou dinheiro que eu possa deixar para alguém. Não! O legado nós damos, nós investimos nas pessoas, nós ensinamos, nós damos oportunidade. E quantos líderes têm dificuldade em poder confiar, em delegar trabalho, obra para outras pessoas, para os seus discípulos, para os seus aprendizes? Não, ele não vai saber fazer. Quem disse? E não é errando que nós aprendemos. Todos nós não nascemos sábios. Todos nós tivemos que aprender. Todos nós erramos no nosso processo de maturidade, de aprendizagem. Nós precisamos passar por essa transição. Eu preciso permitir que outro possa aprender tudo que eu saiba. Para quê? Não é para que seja menor do que eu, não, irmãos. Todo professor, todo mestre que quer o bem do seu discípulo, ele vai ensinar tudo. Para quê? Para que ele seja um melhor mestre, um melhor professor do que ele próprio. Amém? Pois Josué era o líder, foi preparado para a transição. Ele aprendeu a escutar a Deus. Olha aí. Ele via Moisés ouvindo a voz de Deus, falando com Deus cara a cara. Mas chegou o momento em que Josué, ele não podia simplesmente se apoiar na experiência de Moisés. Ele teve que saber e aprender a escutar a Deus. Eu não posso liderar chegando lá e disse: "Ô, irmã fulana, o que é que Deus tem para dizer? Olha, irmão fulano, profeta tal, profetiza tal. Ou o que é que Deus quer falar com a igreja?" Não, irmãos. Você, se você é líder, se você é professor, se você está na frente, você tem que orar, e para ouvir a voz de Deus, para aprender o que Deus quer falar, não é? Se tem que gastar tempo com Deus. Temos que orar, temos que ler a Bíblia, temos que estudar. Para isso, nós temos que aprender a escutar a Deus. Mas, em terceiro lugar, Josué, como líder, ele teve que ter suas próprias experiências. Eu não posso viver da experiência de outro. Eu não posso viver das experiências do meu pai. Meu pai teve lindas experiências com Deus. Eu amo, eu guardo, eu aprendo através das experiências dele. Mas eu
tenho que ter as minhas próprias experiências. Como eu vou liderar se não tenho experiência? Amém. Vamos lá ver. Preparado para a transição. E disse o Senhor a Moisés: Eis que os teus dias são chegados para que morras. Olha aí. Duro e cru, né? Chama a Josué e ponte-vos na tenda da congregação para que eu lhe dê ordem. Assim foi Moisés e Josué e se puseram na tenda da congregação. Chegou o fim. Moisés ia morrer. Oh, meus queridos, que feio quando as pessoas pensam que são insubstituíveis, que elas são o máximo e que ninguém pode fazer igual elas fazem. Erro. Você vai morrer, você vai passar, você vai se mudar e vai ter alguém que vai fazer o trabalho até melhor do que a gente. Amém? Olha aí. Próximo. Como em tudo ouvimos a Moisés. Olha aí o povo dizendo para Josué. Assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Olha aí. O povo sabia que Deus estava com Moisés. E o povo disse para Josué: tudo bem, Moisés morreu, nós vamos te ouvir, nós vamos seguir os teus passos, contanto que a presença de Deus que estava sobre Moisés esteja sobre sua vida também. Oh, meus queridos, será que nós podemos falar isso dos nossos líderes? Será que eu posso dizer, será que as pessoas, o povo pode dizer, olha, eu vou lhe ouvir, eu vou te seguir, eu vou trabalhar com você, se Deus tiver contigo, como foi com o pastor passado, com o professor passado, com a pessoa passada, com o obreiro passado, então eu estarei ali. Amém. É uma é uma responsabilidade muito grande, muito grande. Ser líder é uma responsabilidade muito grande, mas pode ser feita. Se este líder é humilde diante do Senhor, depende de Deus e sabe, não é? Servir, obedecer, honrar, Deus o vai colocar na posição certa. Olha aí. Porém, se vos parece mal, olha aí a palavra de Josué já no final da sua vida. Se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhi hoje a quem servis. Se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, olha aí, mas ele coloca, delineia, ele coloca a marca na areia. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Este homem estava preparado para a transição. Amém? Olha aí. Aprendeu a escutar a Deus. Moisés escutava a Deus. E ele? Olha aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Ele sabia quais eram as palavras do Senhor vosso Deus, porque Deus havia falado com ele. Amém? Olha aí. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a quem? A Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Ou seja, Deus começou a falar para Josué: faz assim, faz assim, faz assim. E Josué falava ao povo: Deus disse: faça assim, faça assim, faça assim. Por quê? Porque Josué aprendeu a escutar, a ouvir a voz de Deus. Olha aí. Então disse o Senhor a Josué: Não temas e não te espantes, toma contigo toda a gente de guerra, levanta-te, sobe, Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Tudo isso para dizer o quê, irmãos? Que Josué, ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. Moisés ouvia, mas agora era preciso ele ouvir também. Se você está numa posição de liderança, se você está na frente de algo, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola,
na igreja, meus queridos, pode ser que você esteja trabalhando, ensinando pessoas que não sejam crentes, mas você precisa, como líder, saber aprender a escutar a voz de Deus. Amém? E olha aí, Josué, ele teve necessidade de ter suas próprias experiências. Vamos lá ver quais foram. Lembra que, em primeiro lugar, quando eles foram para atravessar o Rio Jordão, Josué havia passado no Mar Vermelho. Aquela foi a experiência de Moisés, de ouvir Deus falar e dizer: faz assim, 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 toca, põe a tua vara para frente e o mar vai se abrir. Ele teve a experiência. Agora, Josué está na frente do Rio Jordão. E Deus diz exatamente o que ele tinha que fazer. Agora, a experiência do Jordão não era de Moisés. A experiência do Jordão era agora de Josué. E ele precisava ter a sua própria experiência. Olha aí. E o Rio Jordão, meus queridos, em muitos lugares é caudaloso. É caudaloso. A Bíblia fala que quando as águas pararam, um montão, né, se acumulou e o restante secou e eles passaram com seus pés secos. Aleluia! Josué havia passado isso no Mar Vermelho e agora ele guia o povo a fazer a mesma coisa no Rio Jordão. Aleluia! Disse Josué também ao povo: santificai-vos, separai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam. Olha aí, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Aleluia! Ou seja, assim como Deus esteve com meu pai, com meu professor, com o meu pastor, com o meu líder, Deus estará comigo também. Estando em Jericó, não é? Nós vamos lembrar que grandes experiências, a experiência de Jericó, irmãos, das muralhas virem abaixo, uma coisa extraordinária que Josué ele experimentou. Mas olha só o que é que houve antes disso. A Bíblia nos conta que antes de entrar em Jericó, antes de vencer a Jericó, o anjo do Senhor, o próprio Jesus, que se mostrou de forma teofânica, se apresentando a Josué, que disse para ele: descalça os sapatos, que a terra que tu estás é santa, veio até ele. E o que foi que Josué ele fez? Ele pegou a espada e disse: quem és tu? És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Né? Então Deus apresenta-se diante de Josué e ele tem a sua própria experiência. Josué viu Deus falar cara a cara com Moisés, mas agora chega a hora de Deus falar também, de se apresentar a Josué. Aleluia! E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua, desembainhada. Isto era sinal de guerra. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Oh, meus queridos e amados irmãos, que coisa linda e maravilhosa, que experiência de Josué. Mas olha, teve outra experiência linda, magnífica de Josué, que se deu na cidade, entre a cidade de Gibeão e a cidade de Aijalon, do vale de Aijalon. A Bíblia nos diz que houve uma guerra e Josué foi lutar esta guerra. Mas já estava ficando tarde e Josué não havia terminado ainda a guerra. E o que é que ele faz? Oh, meus queridos, tem até aquele corinho, né, que a gente canta tão antigo. Se começarmos a orar, este templo treme. Se começarmos a orar,
Fogo do céu teremos, Elias orou, e o fogo desceu, Josué orou, e o sol parou, não é? Foi isso que aconteceu. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor Deus amorreus na mão dos filhos de Israel e disse aos olhos dos israelitas: Josué está lutando, está vendo que não vai dar para terminar a batalha, e no meio do povo, Josué lhe diz: Sol, detente em Gibeão. E tu, lua, no vale de Aijalon. Ou seja, ele simplesmente, a natureza, irmãos, a terra, o sol, a lua pararam naquele mesmo instante para que Josué pudesse ter a sua vitória. E olha aí, e o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Isso é milagre ou não é? Isto é experiência ou não é, meus queridos e amados irmãos? Que lindo o valor do discipulado. Que lindo este personagem bíblico que soube ser discípulos antes de ser um líder. O seu sucesso como discípulo o fez o grande líder que nós conhecemos hoje na Bíblia Sagrada, o nosso querido e amado Josué, para a glória do nome do Senhor. Amém? Assim que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente nesta lição que você vai dar neste domingo e que o Senhor Jesus possa te abençoar e que Deus também possa te abençoar na sua liderança, na sua classe de escola dominical, na igreja, aonde você esteja trabalhando para o nosso Jesus. Que Jesus te abençoe. Amém.